Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o Viu 11, né? Eu poderia muito bem ter gravado esse vídeo lá na hora da tempestade, mas eu já sabia que isso iria acontecer, então aguardei mais um pouquinho para estar gravando esse vídeo aqui sobre fundos imobiliários, né? Porque quando deu bucho, né? Deu dor de cabeça, vários canais acabaram produzindo conteúdo aí sobre o Viu, né? E trazendo uma visão bem momentânea do Viu, porque eles não acompanham no dia a dia os fundos imobiliários, né? Então agora que quem vendeu já vendeu com medo e quem quis comprar, né, diante do desespero do mercado comprou, né? Agora que os ânimos meio que se acalmaram, né? Então bora lá gravar o conteúdo, certo? Mas antes de entrar no conteúdo em si, para nós conversarmos sobre o Viu, é interessante e você que segue aqui o nosso canal, que ainda não é seguidor, mas só assiste os vídeos, peço por favor que você possa seguir aí o nosso canal, comentar, curtir, como também sugerir como é que a gente pode melhorar o nosso conteúdo, certo? Então, bora lá. Fechou sexta-feira na casa de R$ 7,03, né? Ou seja, diante da notícia que saiu devido aos problemas lá com o CRI da Anima, muita gente, na hora que saiu a notícia, como viu, tem muito investidor que é de CPF, ou seja, muito investidor, principalmente que está começando agora, eles acabaram vendendo as cotas rapidamente, né? E também outros que já estavam posicionados há um certo tempo, eles acabaram também vendendo as suas cotas, que acabou derrubando o fundo, né? Principalmente por quê? Porque o Viu ele ficou bastante conhecido porque ele entrou na carteira de R$ 50 do Mira, né? Que faz parte do grupo lá da Nat Invest, né, do Mil Poupe. Então, o Viu, ele é um fundo de renda urbana, então ele entrou ali na carteira de R$ 50. Então, ele ficou muito famoso por causa disso, né? Por causa dessa propaganda que tanto a Me Poupe como o professor Mira acabaram fazendo, dizendo que ele estava muito barato, né? Então, acabou sendo recomendado duas vezes no ano de 2023, no início do ano e no meio do ano. Tanto que eu gravei aqui uns vídeos, vários vídeos falando sobre o Viu, porque o Viu ele tem uma característica bem interessante, né? Que características são essas? O Viu ele não tem muitos imóveis, os imóveis dele são muito pouco e ele tem uma grande exposição ao setor de educação. Só que quem está presente nesses imóveis dele do setor de educação não são qualquer faculdade, mas são principalmente as sedes dessas faculdades. Ou seja, são faculdades que elas têm uma importância, que elas têm uma localização estratégica. Então, o Viu, ele é aquele fundo relógio. Desde que eu conheço o Viu, ele vem pagando o mesmo dividendo, né? Ele teve alguns períodos lá que o dividendo dele acabou caindo, né? Que eu posso até mostrar aqui para vocês. Teve um período ali que o dividendo acabou caindo ali, foi principalmente ali no segundo ano da pandemia, que ele acabou entregando 1 centavo, porque ele alugava imóveis para o setor de educação. Mas assim que o governo começou a alterar as políticas aí para os estudantes voltarem para a faculdade, pronto, o rendimento dele voltou para o valor de 7 centavos. E ele vinha sendo esse relógio e ele permanece esse relógio. Ele permanece entregando o mesmo dividendo todos os tempos. E por ele entregar o mesmo dividendo a todos os tempos, né, ele estava muito barato, né, mas muito barato mesmo. Eu posso provar para vocês aqui, certo? Aqui um gráfico. Aqui o gráfico é o que aconteceu com ele, né? Diante do problema lá do CRI da Anima, né? Que a Anima é do setor de educação, né? Então, na hora que saiu a notícia, olha o que foi que aconteceu diante da saída da notícia. Ele vinha andando aqui de lado. Quando saiu a notícia, ali por volta da semana ali, da quarta semana, né, terceira e quarta semana, né, na verdade é a quarta semana já. Na hora que saiu, olha, saiu de R$ 8
e veio parar dentro de poucos dias, veio parar em R$ 6,80. Ou seja, uma queda brusca. Por quê? O pessoal foi ouvindo a notícia e saíram vendendo as suas cotas, né? Ou seja, vieram despejando, né? Até que veio, caiu, bateu lá no poço, que era 6,80, que é uma cotação muito baixa, né? Aí muitos deles recompraram de novo, né? Recompraram de novo para quê? Para ganhar na subida, e quando deu aquele velho fôlego, venderam de novo, aí cai de novo, né? Que é o que acontece agora nesse momento. Você que é cotista do viúvo, você tem que se preparar. Quem estava na queda e quem está com prejuízo na queda, a subida que ele tiver, ele vai aproveitar para vender. Por isso que o IRDM11 vai ter dificuldade para sair do fundo do poço, o HCTR vai ter dificuldade para sair do fundo do poço, o DEVA vai ter dificuldade para sair do fundo do poço, e é isso que o pessoal que produz conteúdo para vocês sobre o fundo imobiliário não explica. Quando o fundo ele tem uma cota, uma queda e ela é um pouco grande, esse é o problema. Toda vez que ele sobe, os investidores derrubam. Por quê? Os próprios investidores derrubam. Por quê? Porque quando ele subir, ele vai sempre aproveitar esse momento para diminuir o prejuízo e vender de novo. Então o fundo tem dificuldade de sair desse buraco, principalmente nesse momento, que é um momento onde muita coisa está descontada. Se nós estivéssemos num momento muito ruim, aí não, né? Muita gente ficaria posicionado mesmo na queda, porque mesmo na queda o cenário em volta é ruim. E hoje em dia não, você tem opções para o VIU, né? Porque até então ele reinava aí no segmento de base 10. Hoje não, muito fundo imobiliário foi para a base 10, se tornando aí uma boa alternativa, né? Além disso, vale lembrar que ele já tinha tido, né, em outro momento, lá atrás, ele já se encontrava muito descontado, né? Ele se encontrava na casa de R$ 6,03. Foi justamente nesse período que o professor Mira, junto com a sua equipe, né, ali do Me Poupe, acabaram fazendo essa indicação, o que fez o fundo imobiliário sair da casa de R$ 6 para a casa de R$ 8,59. Desde então que ele vem andando de lado até diante da notícia e da queda, né? E se nós olharmos os últimos 5 anos, aí a queda era violenta, né? Ele saiu da casa de R$ 10 e ele veio bater aqui a casa de R$ 100, ou seja, ele se encontrava muito descontado. Por isso que ele entrou na carteira de R$ 50, né? Por quê? Porque ele tinha um ótimo upside, né? Uma vez que ele já esteve na casa de R$ 10. E além disso, ele vinha pagando, mesmo aqui no fundo do poço, né? Ele vinha pagando de forma corriqueira os seus 7 centavos. Então o VIU ele só dava oportunidade para você entrar na queda. Por quê? Porque a vacância dele é de 3% e ela não muda, continua a mesma para sempre, porque é setor de educação, né? Setor de educação, nós não temos muitas pessoas querendo alugar imóveis na educação, né? Então, ele era do setor da educação, esse era o principal risco e nós sempre avisávamos, né? Mas todo mundo queria ele por causa do dividendo, né? E esse momento agora dessa queda muito grande que ele teve, deu agora um bom cenário de novo que voltou mais ou menos ao período que era lá no início de 2023. Uma queda, ele segue pagando o mesmo dividendo, né? Segue aí pagando o mesmo dividendo, né? E informação importante, ele renegociou aquele CRI da Angra. Evidentemente que as taxas mudaram, né? Agora era 5,6, agora foi para 6,10, ou seja, ele se endividou ainda um pouco mais, né? Justamente para não impactar o seu cotista, né? Não, para não estar impactando aí o seu cotista, né? Ele acabou aí, né? Como diz aqui no dados que saiu aqui no dia 12 de março, diz que a combinação desses efeitos
equivale a um aumento de 1,6% no valor presente da dívida como contrapartida a uma extensão importante no prazo de caixa do fundo, né, até março de 2025, e aqui a importância da informação mais importante. E não gera uma redução na expectativa de resultado a ser distribuído pelo fundo nos próximos meses. Pronto, acabou, acalmou, né? Então, não vai estar afetando, não vai estar reduzindo, né, o resultado a ser distribuído pelo fundo nos próximos meses. Então, foi uma notícia que abalou, jogou o fundo lá embaixo, né? Mas quem já está no mercado e se acalmou, aproveitou esse momento para ter um fundo imobiliário que paga o mesmo valor todos os meses, desde que eu conheço, viu? Ele paga o mesmo valor todos os meses. A vacância dele lá, né, de 3%. E como eu sempre falo no VIU, o VIU ele tem um segredo. Você só consegue ganhar mais dividendo com ele se ele cair, porque ele não vai aumentar, ele fica ali distribuindo o mesmo dividendo sempre. Então, para você ganhar mais dinheiro com ele, só se você aproveitar a queda. Ele é arriscado? Ele é, porque ele tem somente 5 imóveis e é majoritário para educação. Esse é o risco que está embutido nele. Por isso que ele está na casa de R$ 10 e por isso que ele paga até um bom dividendo, né? Só que esse dividendo ficou melhor ainda diante da queda, né? Porque você pode comprar ele na casa de 6,80, né? Está recebendo aí um dividendo, né? Só que eu quero lembrar, você que comprou ele aqui na baixa, não tem motivo para se desesperar. O problema é quem comprou aqui na alta, que viu ele caindo, né? E agora ele vai entrar naquele módulo, infelizmente, que o Dev entrou, que vários entrou, que quando subir, quem está posicionado vende, né? Então, por isso que eu vou ficar de olho no VIU, porque provavelmente, né, ele é um fundo que tem o seu risco? Tem, mas eu já estou seguro e posicionado em outros fundos, né? Então, quem sabe aí o VIU pagando 12,20, uma vez que ele paga o mesmo dividendo eternamente, desde que eu conheço ele, quem sabe eu possa deixá-lo aí na carteira, para quem sabe fazer um movimento mais lá na frente, porque ele é um fundo bem constante, né? E ele passou por uma crise que todos os fundos passam, e quando ele passou por uma crise, ao invés de despencar o dividendo, né, o dividendo proporcional do cotista que entrar fez foi aumentar, porque o bom do fundo de tijolo é que ele tem um imóvel por trás. Então, se tiver qualquer tipo de dificuldade, né, por mais dura que seja, o que é que ele tem? Vamos lá? Ele tem aqui um patrimônio por trás. Que patrimônio é esse? Não é papel, né? Patrimônio desse são imóveis, e esses imóveis dão um valor de R$ 8,92 por cota. Ou seja, vão pagar muito mais do que o mercado hoje está cobrando, que é R$ 7,03. Então, mesmo que tenha uma grande crise, o fundo imobiliário vai me pagar, né, aí um valor patrimonial por cota muito mais alto, mas muito mais alto mesmo, do que o mercado nesse momento está cobrando, certo? Então, esse era o nosso vídeo hoje aqui no nosso canal. Por que que você não vai mostrar os indicadores? Porque não mudou nada, pessoal. Continua tudo a mesma coisa, não mudou nada. O VIU é um reloginho. O grande problema foi esse CRI, a notícia saiu, os leitores se desesperaram e venderam, né? E nós já sabíamos que isso ia acontecer porque ele tem uma quantidade de imóveis muito pequena, né? Então, diante de qualquer má notícia, qualquer intempérie, o fundo seria afetado na cota. Mas, como eu sempre digo, para ganhar dinheiro com VIU, só se acontecer alguma coisa para a cotação cair, porque o dividendo continua sendo o mesmo. Pode cair um pouquinho? Pode, mas é o mesmo valor, não tem muita diferença de um para o outro, certo? Então, esse era o nosso conteúdo de hoje para vocês, né? Peço para vocês curtir, peço para vocês comentar,
né? Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês. E como eu sempre falo, que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser melhor do que o ano de 2023.